Ok, então, boa noite, Raline, boa noite, pessoal. Gravando, então, a partir de agora, aula de análise de viabilidade econômica de projetos do dia 1º de dezembro. Nossa, eu já botei meus pisca-piscas aí na sacada. Final de ano, hein? Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês a resolução da tarefa 5, tá? Que eu prometi para vocês. Resolução. Só um momento, pessoal. Meu computador demora um pouco. Compartilhar. Compartilhando, então. Raline, você está aí? Não. Boa noite, Marcelo. Boa noite, professor. Estou aqui respondendo ao pessoal. A Raline está aí? Não sei se está. Marcelo está aí? Você mandou a resposta, né, Marcelo? Não, professor, eu não acabei não me envolvendo com faculdade. Meus cachorros fugiram, eu me desliguei de tudo que eu estava fazendo era procurar eles todo dia na rua. Aí agora que eu voltei para faculdade, porque tinha umas provas para fazer, mas acabei não fazendo nada. Ixi, então você tem essa última tarefa para me responder. Tá, vamos lá. Eu vou corrigir essa tarefa 5ª, tarefa 5, que é a última. Meu Deus, o pessoal... Oi, Tainara, boa noite. Boa noite. O pessoal está me acionando no WhatsApp, mas não entra ali, não sei por quê. Tainara, respondeu a tarefa? Railine não está presente, eu acho, ela só deixou o Eu celular. respondi, mandei ontem. Deixa eu ver aqui. Agora eu não vou olhar lá, porque... Boa noite, Jéssica. Tem muita gente aí. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem?
Tem muita gente que era para ter mandado ontem, estão mandando hoje, tá? Então, e agora tem um assédio desgraçado aqui no WhatsApp. Mas o WhatsApp é para outro horário, né? Então tá, vamos lá. Cadê aqui? Eu estava compartilhando com vocês a resolução da tarefa 5. Parece agora? Parece. Sim. Sim, tá aparecendo. Então tá, vamos lá. Marcelo, para ti essa aí já não vale mais, tá? Tá tranquilo, professor. Porque essa aqui eu já postei a resposta para você, né? Eu vou ter que ir lá para a página lá, porque a questão era essa, né? 2 projetos mutuamente excludentes. Só que eu coloquei uma pimentinha aí que um projeto era do seu chefe e outro projeto era do seu sogro. Então, já nós vimos na aula passada, né? Eu calculei VPL lá para vocês pelo Excel. Então, muito simples aí. Ah, eu vou ter que lembrar de colocar esse arquivo, essa resolução lá no SIGA, que eu esqueci. Já devia ter feito. Mas como eu estava sempre na esperança que alguns me mandassem a atividade até a última hora, aí eu deixei para colocar mais tarde. Mas terminando esse nosso encontro aqui, eu já coloco lá no SIGA e vocês vão baixar. Tem uma resolução, eu coloquei ali, resolvi aqui pelo Excel, tá? Se vocês forem baixar o arquivo, vocês vão ver as fórmulas aí, como é que fala, como é que calcula pelo Excel, tanto o projeto A como o projeto B, e inclusive as modificação na fórmula do VPL lá no Excel, que eu já comentei um monte com vocês, né? Eu espero que nunca mais vocês esqueçam disso. Calcular VPL pelo Excel, você tem que mexer na fórmula. Tenho só ciência disso. Ah, como é que modifica mesmo? Ah, eu salvei um material de um professor lá e está lá num pendrive antigo meu, vou lá buscar. Aí você vai descobrir como é que faz para alterar as fórmulas. Tem duas formas de alterar a fórmula. Calculei a TIR nos 2 projetos, a TIR modificada também, dado aí as prerrogativas aí da TMA de 9%, taxa de financiamento de 12% e reinvestimento de 6%. E eu faço alguns comentários que eu sempre deixo em azul aqui, para vocês refletirem sobre os conceitos. Tá? Aí eu coloquei numa tabelinha e vocês podem olhar através dessa tabela aqui, ó, que não tem como, se você é um analista de projeto, não tem como você decidir por meio desses 3 critérios aqui, VPL, TIR modificada, não tem como decidir nem pelo projeto A e nem pelo projeto B. Então, essa é a minha conclusão que eu coloquei do lado aí. Então, a gente tem que avançar um pouquinho e calcular o valor terminal do projeto, ou dos projetos proponentes, no caso. E esse cálculo do valor terminal nada mais é levar para o futuro todos os fluxos estimados futuros à taxa de juros que foi definida aí como taxa de reinvestimento, no caso 6% ao ano. Eu só tenho que conferir se vocês estão acompanhando o que eu estou passando aí. Então, no caso aí, para calcular, e isso está lá no material que eu deixei com vocês,
cálculo do valor terminal do projeto. Aí alguém poderia dizer, mas, professor, um projeto de investimento, por exemplo, um investimento num galpão, num armazém de commodities agrícolas aqui no Mato Grosso, não tem um valor terminal em 5 anos. Não, não tem. Nem em 10 anos. Não, não tem. Ele vai durar 50 anos, vai depender da manutenção aí. 50 anos, 80 anos. Mas para efeitos de projetos, eu não sei se eu comentei lá atrás com vocês, a gente sempre considera um horizonte de 10 anos, né? Para efeitos dos exercícios aqui, eu estou considerando um exemplo, um horizonte de 5 anos num projeto e de 7 anos em outro projeto. O que também não é compatível com a realidade, digamos assim. A gente vai ver aí, você vai abrir uma fábrica de calçados, de sapatos aqui em Sinop, essa fábrica não vai durar 5 anos e nem 7 anos. Então, essa vida útil que eu determinei nos projetos aí é para efeitos pedagógicos, né? Mas, na realidade, a gente sabe que uma fábrica de calçados aqui em Sinop, um projeto de uma fábrica de calçados aqui de Sinop, ela vai ter vida útil muito além dos 10 anos estimados no projeto. Mas eu não lembro se eu comentei lá atrás com vocês que, por padrão, por standard, no mundo, para efeitos de análise de projetos, a gente considera um horizonte de 10 anos. Tá? Então, não é assim, depois dos 10 anos, a vida útil do projeto é 10 anos. Depois de 10 anos, vai terminar a fábrica, vai fechar a fábrica. Não é isso. É para efeito de análise. Da mesma forma, eu quero chamar a atenção para vocês aqui no cálculo do valor terminal. Percebam que eu calculo aqui, eu coloquei para vocês aí, vai estar disponível no SIGA daqui a pouco, essa resolução. Eu calculo o valor futuro dos 2.500.000, que é o resultado que o empreendedor tem no final do primeiro ano, do ano 1. Investidos a uma taxa de 6% ao ano durante 6 anos. No final do ano 1, o projeto é de 7 anos, então, portanto, ele vai ser remunerado durante 6 anos, por isso que é elevado a 6 aqui. E isso resulta num valor terminal de 3,5 milhões. Observem, 2,5 milhões resulta em 3,5 milhões elevado ao futuro. Aí eu quero chamar a atenção que o cálculo desse valor terminal, ele também é meio subjetivo. Ele não é exato, preciso. No final dos 7 anos, a empresa vai ter lá na conta dela 16.630.000. Não é isso que eu quero dizer. É porque a gente sabe que no dia a dia da empresa, esses 2,5 milhões que o empreendedor teve de resultado líquido no primeiro ano, lá quando ele faz a contabilidade dele, os resultados do dia a dia da empresa, ele já foi depositando no banco, numa conta remunerada, desde o primeiro dia. Só que a gente não tem como calcular a remuneração dos depósitos diários de uma empresa ao longo de 7 anos, né? Então, a gente considera, lá no final do primeiro ano, ele teve um resultado líquido de 2,5 milhões, e esses 2,5 milhões ele vai reaplicar a uma taxa remunerada, aí, que nesse caso aí parece que é 6%. 6% ao ano. Então, é só somar os valores futuros de todas as estimativas de receitas líquidas futuras projetadas, fluxo
Lembrando aí que isso aqui a gente está considerando um fluxo de caixa convencional, né? Eventualmente, dependendo do projeto, lá no quarto ano, por exemplo, esse 1.750.000 poderia ser negativo, né? Eventualmente, a empresa tem mais despesas naquele ano de reposição ambiental, etc. e tal, e em vez de ter um saldo positivo no seu resultado, vai ter um negativo. Aí a gente chama de fluxo de caixa não convencional, mas que para o caso do VPL não tem problema nenhum. Vai ter problema é para o cálculo da TIR. Tá? E comparado a isso, daí eu estou expondo aqui a minha resolução no Excel, o cálculo do valor terminal do projeto B. Percebo naquela tabelinha que eu coloquei acima aqui, onde é que ela está? Por conta do VPL do projeto A, que eu discricionariamente aqui coloquei que era do sogro, o projeto o VPL resulta positivo. Oi? Alguém está querendo entrar aqui, vou ter que permitir. O VPL retorna positivo R$ 735. Gente, o desembolso desse projeto é de 11 milhões. E o resultado dele, do caso do projeto A, é de R$ 700. Isso não é nada comparado ao desembolso inicial. Mas o projeto B, o VPL, lembrando que o VPL são valores monetários e não taxas, é de 546. Não é estatisticamente significante com relação ao desembolso inicial do empreendedor. Então, não dá para considerar o VPL, embora tenha uma diferença aí de quase R$ 200 entre um resultado e outro. E aí eu caprichei muito, né? O VPL eu não consegui tornar ele exatamente zero, porque daí eu ia ter que usar muitas casas depois da vírgula, mas a TIR foi mais fácil, né? Eu consegui fazer com que os dois projetos retornassem uma TIR igual à TMA, e se vocês fossem calcular a TIR modificada, e daria taxas mais ou menos semelhantes, né? Então, eu forcei vocês a avançarem, porque esses 3 critérios aí não daria para utilizar para tomar uma decisão, ainda mais considerando questões pessoais, que um autor de um projeto é o seu sogro e outro autor do projeto é o seu chefe. Então, você precisa usar critérios técnicos e não pessoais. Mas aí eu fui muito malvado com vocês. Então, a melhor alternativa é calcular o valor terminal de cada projeto. Eu aqui eu tenho que fazer não é fazer uma meia-culpa. Eu estipulei discricionariamente que a vida útil de um projeto era de 7 anos e do outro projeto de 5 anos. Mas eu já falei antes para vocês, né? Se o projeto A fosse um armazém, por exemplo, de um produtor aqui da nossa região, esse armazém não vai ter vida útil de 7 anos, vai ter 70 anos, muito mais, né? Mas para efeitos só didáticos aqui, e para dramatizar ainda mais, eu defini esses tempo de vida útil de cada projeto. Aí eu mostro para vocês também aqui como aqui tem um erro, tá, gente? Para quem não percebeu, como eu copiei essa fórmula aqui, porque para colocar essa notação
essa notação científica aqui no Excel, é meio complicadinho isso aí, tem que usar lá um recurso do Excel, é meio chatinho, e eu digo, já que é tudo igual, eu só vou mudar os valores aqui. Mudei o valor de cima, 16 milhões 73, dividido por 1/5, né, porque é 1 sobre 5 anos, e esqueci aqui de trocar o desembolso inicial. Na verdade, aqui é 11 milhões e não 10 milhões. Tá? Agora está certo. Mas o resultado aqui, o resultado da fórmula, como eu só coloquei aqui para vocês, mas calculei na HP, o resultado dessa fórmula aqui está certo. Tá? E aí eu dei meu parecer técnico. Está aparecendo aí para vocês? Vou aumentar um pouco. Está aparecendo ou não? Tá, professor, tá aparecendo. Então leia aí, Marcelo. Parecer técnico. Para a tomada de decisão, os cálculos do VPL, TIR e a TIR invertida não se mostraram robustos o suficiente para serem utilizados como critério de decisão. Porém, através do valor terminal de cada projeto, ou seja, a riqueza final gerada a partir de cada desembolso inicial, sugere-se a aplicação do projeto B. Ambos projetos geram praticamente a mesma riqueza, em torno de 16 milhões. Só que o projeto B atinge esse resultado com 2 anos de antecedência. Pronto, então, agora esse é o meu parecer que eu vou colocar lá no SIGA, lá como a resolução dessa tarefa. Eu quero ouvir de vocês aí que já resolveram. E mandaram um parecer diferente. Alô? Eu não falei nada porque eu não mandei, professor. Tá, mas você não mandou, mas você concorda? Concordo. A Reiline, alguém pode chamar ela aí? Ô, Arlene, fala aí, trem. Ela não está. E a Jéssica também não está falando nada. A Jéssica falou ainda há pouco. Alô, Jéssica, fala aí, trem. Meu Deus do céu. Quem mais está aí? Tainara? Eu tô aqui, só que a Camila. Ah, Camila está aí. Então, Camila, como é que você mandou a resposta? O projeto A ou o projeto B? Projeto A? Aquele de mais tempo? Isso. Tá, mas daí você viu que eu, no meu parecer aí, eu aconselho o projeto B. Uhum. Tá, mas daí você pode discordar comigo. Tem que salvar suas notas, Camilo. Nem tem E a- nota lançado para mim saber como que tá? Não, você tem que salvar a sua nota e a nota dos demais também que seguiram a sua opinião de dar o parecer para o projeto A. Acho que é isso, né? Projeto A. Tá, Marcelo, ajuda ela aí. Não vai contestar? Eu tô com o professor. Por exemplo, o professor falou que o projeto B atinge o resultado com 2 anos de antecedência.
Se o cara tá querendo dinheiro a curto prazo, investimento a curto prazo, é o B. Mas se o cara não tiver pressa por retorno do dinheiro, ele pode optar pelo A. Ele pode falar, não, eu quero que o retorno volte à medida que, porque é um dinheiro que eu não vou investir, que eu vou guardar, ou que eu vou investir em partes, eu não tenho necessidade desse dinheiro voltar tudo ao mesmo tempo, e ele pode optar pelo projeto A para receber gradativamente um pouco menos. Mas eu vi, já que você não fez, e eu vi que você não viu os dois fluxos de caixas. O projeto B exige 1 milhão a mais de desembolso lá no início. E no final, ele retorna 500 mil a menos. Então, agora a Camila diz que o parecer dela foi pelo projeto A. Como é que você sustenta o projeto B? Então se o projeto B tem que desembolsar um pouco a mais, o retorno é a menos, então só ali já não compensa, né? Viu, Camila, como é que você faz o cara mudar de parecer aí rapidão? Mas olha os dois fluxos, Marcelo. É que você não olhou, né? Você foi cuidar dos cachorros aí. Eu não acompanhei, professor, essa final aí eu não acompanhei. Mas é que é uma questão para se pensar mesmo. No projeto B, você tem que desembolsar lá no início, em vez de 10 milhões, 11 milhões. E no final dos 5 anos, ele te devolve 16 milhões. E o projeto A, que é o que a Camila defende, ou pelo menos ela deu parecer favorável, o desembolso inicial é de 10 milhões só. Então, é 1 milhão de diferença, Marcelo. E no final gera 16 milhões e 600, não sei quanto, 500 mil a mais do que o projeto B. Só que num prazo de 7 anos. Mas, como está aí, eu não sei se aparece para vocês ainda, eu acho que não. O meu parecer aí foi para escolher o projeto B. Aí eu pergunto para vocês, vou provocar de novo, por que o projeto B? Eu acho que Pelo não tempo de retorno, está aparecendo para vocês, não? tá aparecendo aquela tela azul com parecer técnico, professor. Só que agora eu não estou enxergando ela, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Mas fala aí, Marcelo. Não é, o fator decisivo não é o tempo de retorno? Por mais que seja, por exemplo, ter que desembolsar 1 milhão a mais no início do investimento, mas o fator decisivo não é o tempo de retorno? Sim, mas qual é o retorno esperado aí? Os dois projetos atenderam a TMA lá. Os 9% que a empresa exigia. Sim, os dois estão atendendo os 9%, igual o professor falou, só que o projeto B tem um retorno a curto prazo e o outro é um retorno a longo prazo, não é? Boa noite, professor. Boa noite, Jean. Ó, O que na é minha visão, curto e longo prazo para você? posso ajudar o Marcelo aqui, professor? Fala aí, meu querido, você tá na aula para falar, mano. Ó, porque ali no retorno de 16 milhões em 5 anos, ele vai ter um retorno de 1 milhão por ano, vamos dizer assim. No outro, que são 7 anos, vai dar menos de 1 milhão o retorno. Então, por isso que compensaria mais um investimento de 11 milhões com retorno de 16 em 5 anos. Você tem um retorno a curto prazo e você tem um retorno maior ainda. Mesmo desembolsando 1 milhão a mais, no caso. Tá, Jean. Faz sentido você ter o raciocínio aí. Só que lembra que você não está considerando muito o valor do dinheiro no tempo aí, nesse seu raciocínio aí Isso, sim. nominal, né? Você está olhando os valores nominais de hoje e do futuro, os estimados do futuro, e está tomando as suas conclusões. Só que também tem o tempo de 2 anos a mais, que pode acontecer alguma coisa na economia, também o valor desvalorizar, né? Tem que pensar isso também.
Tá, mas esse argumento que eu estou procurando para sustentar a minha tese aqui, cadê? Eu vou colocar ela de novo para vocês aí. Gente, agora não aparece para vocês? Tá aparecendo. aparecendo o seu parecer técnico, professor. Ah, tá, agora aparece para mim aqui. Então, eu queria que vocês contestassem isso, mas Ó, na minha visão, eu também iria com esse do projeto B. tá, mas faltou algum detalhe que eu não coloquei aqui propositalmente nesse parecer técnico, é que o projeto B ele exige um desembolso maior no início, mas esse critério de exigir um desembolso de 1 milhão a mais, ele é praticamente desconsiderável, já dado que no enunciado eu coloquei que a empresa tinha 15 milhões, né? Então, se você exigir num projeto 11 milhões, 1 milhão a mais, 1 milhão a menos, o que é 1 milhão, né, gente? Para mim não é nada 1 milhão. Economista não se preocupa com milhinhos, né? Mas estou brincando, tá? Então, esse critério de 1 milhão a mais de desembolso, ele podia ser esse argumento, mas esse projeto exige 1 milhão a mais. Ele podia ser facilmente derrubado. Não, mas tinha 15 milhões disponíveis, né? Mas aí eu volto para aquela nossa questão do valor do dinheiro no tempo. Não importa se são 10 milhões de desembolso inicial ou 11 milhões, lógico que tem alguma diferença, lógico, de rentabilidade ao longo do tempo. Mas o grande fato é que o projeto B, que é o mais curto, que eu acho que eu atribuí ao chefe aí, é o de 5 anos, ele atinge 16 milhões e uns quebradinhos no final do 5º ano. E o projeto A, que eu atribuí aí, acho, para o sogro, ele atinge os 16 milhões e 600 e poucas, é uma diferença de 500 e poucos mil. Nos trabalhos que vocês me mandaram aí, muitos colocaram a diferença. E eu acho válido essa análise. Olha, o projeto A, eu recomendo o projeto A porque ele exige um desembolso de 1 milhão a menos e ele gera 500 mil a mais de riqueza, de valor terminal lá no final. Só que se vocês forem fazer as contas, essa diferença de 500 mil entre os 16 milhões e 16 milhões e 600 de um projeto para o outro, isso vai dar uma diferença de, eu fiz as contas aí, mas deve dar 3 e pouco por cento. Então, é um argumento para o analista muito forte dizer, olha, a empresa vai adotar ou aprovar o projeto A. Oi, Felipe, boa noite. O projeto A, para obter uma rentabilidade de 500 mil a mais durante 2 anos, durante mais 2 anos, sendo que essa diferença de 500 mil com relação a 16 milhões vai dar 3,5%. 3 alguma coisa por cento. E lembrando que a empresa tem lá como TMA, taxa mínima de atratividade, o objetivo dela é obter 9% ao ano nos projetos dela. Nessa conjuntura aí, né? Hoje isso já não é mais muito real, não. Então, notem que facilmente seria argumentável você defender a adoção do projeto B, que no caso aí eu atribuí ao sogro,
mas foi só circunstância, porque ele, em menos tempo, ele retorna uma riqueza final de em torno de 16 milhões, que chega no final do quinto ano, a empresa pega esses 16 milhões e vai investir em outro projeto, onde ela vai exigir 9% ao ano. Então, não seria razoável aprovar o projeto A, independente de quem seja, do sogro ou do chefe. Mas, para quem respondeu o projeto A, não considere que está errado, não, tá? Porque é uma linha de pensamento, tem lá os seus argumentos. E daí a diretoria da empresa que discutam entre eles aí, definam qual o projeto que vai ser adotado. O importante é o seu parecer com argumentos técnicos e com convicção. Né? O Felipe entrou aqui. Cadê ele? Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Você permite que eu coloque só lá a última página do seu trabalho aí, que eu compartilhe com a turma, não? Sim. Hã? Sim, pode fazer, professor. Então tá, eu vou terminar essa apresentação aqui. Eu vou ter que abrir lá, dá um tempinho para mim aqui, para eu me ajeitar. Mas eu achei muito criativo, tá, Felipe? Eu tenho que aprender a lidar melhor com isso aqui. Pronto, essa aqui é o trabalho que o Felipe me mandou. Eu só quero mostrar a última página dele aqui. Ó. Ele fez um comparativo dos projetos, muito legal isso, tá? Sempre fazer uma tabelinha. Quando você tem que comparar coisas, a melhor coisa é você fazer uma tabelinha. Ó, comparou o VPL do sogro, VPL do chefe. A maioria de vocês chegaram nos mesmos, quer dizer, a grande maioria chegaram nos mesmos resultados, tá? Mas o que eu quero destacar aqui na resposta dele é a criatividade. Se ele me autorizar, se no futuro eu fizer um problema semelhante e passar para os alunos, eu vou usar essas figurinhas aqui. Ó, o sogro aqui com o churrasquinho e o chefe brabão aqui, o carequinha, do lado aqui. Mas a grande maioria de vocês respondeu isso aí mesmo. Ó. Projeto B, ele dá um retorno, ele dá praticamente, ó, é uma diferença de 500 mil, gente. Isso aí, se vocês forem olhar, é 3,5%, diferença de um valor terminal para o outro. Mas a diferença temporal é de 2 anos. Então, compensa muito mais para a empresa adotar o projeto B, obter os 16 milhões no final do quinto ano e reinvestir esses 16 milhões em outro projeto. Tá bom? Cadê aqui do que mais nós temos que falar hoje? Deixa eu fechar umas abas aqui, tem muita coisa aberta. Eu tenho que lembrar de colocar esse projeto, esse resultado, essa resolução, lá no SIGA, eu vou deixar para vocês, eu aconselho para vocês.
A grande maioria, e aí eu digo para vocês que eu me confesso que eu estou muito satisfeito com as respostas de vocês. Eu percebi que teve gente que fez conjuntamente, e eu já falei que eu não tenho nenhuma restrição com relação a isso, e a grande maioria de vocês resolveu pelo menos VPL tiro modificada. E muita gente, tipo Felipe aqui, mais outros aí, que agora eu não lembro de cabeça, que eu recebi e corrigi já as questões, chegaram a um bom termo da resolução. Alguns se enganaram ali no cálculo do valor terminal, mas isso é plenamente normal, não tem problema nenhum. É normal nessa fase, né? Na fase em que vocês estão na academia. Depois, no mundo real, daí não vai mais ser normal, não. Mas é importante que vocês baixem o arquivo e olhem para quem fez e comparem. Está certo que a minha resposta, a minha resolução está em outro formato, está diferente. O Felipe, por exemplo, botou umas figurinhas lá que eu achei muito criativo, né, da parte dele. Está tudo certo aquelas questões lá, tá, Felipe? Mas eu achei criativo botar umas figurinhas lá, a figura do chefe assando um churrasco, tá? Do chefe não, do sogro. E é importante que para quem eventualmente mandou e o resultado não bateu muito bem, dá uma olhada aonde foi que eu errei. E lembrando que eu vou estar disponível ainda essa semana que vem é a nossa última aula, né? Então, professor, mas se eu calculei isso aqui, eu errei aqui, mas por que eu errei? E não consegui entender na tua resolução aqui. Aí eu estou aí para tirar as dúvidas, tá? Ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Tá bom, gente? A semana que vem, quarta-feira que vem, vai ser o nosso último dia de aula. Depois eu já vou fechar os diários com as notas de vocês. Alguém perguntou alguma coisa aí? Alguém comentou. Eu nem vi minhas notas ainda. Não vai ver mesmo lá no SIGA. Seria só ter visto o meu primeiro vídeo lá de apresentação, como é que eu iria fazer. A nota final de vocês vai ser a média das tarefas de vocês, mais a participação aqui nesses nossos encontros. E essa média, lá no SIGA, eu vou replicar por 3 vezes. Então, digamos, a sua média foi 7,5. Eu vou digitar lá 7,5, 7,5, 7,5, nas 3 notas que eu sou obrigado a digitar lá no SIGA lá para fechar o diário de vocês. Então, como não terminou o semestre ainda, eu não tenho como adiantar as notas de vocês, tá? Mas para vocês que estão participando aqui, eu já vou adiantando que eu estou muito satisfeito com os trabalhos de vocês, tá? Alguns deslizes na curva aí, tem neve na curva aí, deu uma derrapada ali, tá? Mas eu entendi onde foi o erro aí, e eu acredito que eu colocando a resolução lá no SIGA, e a pessoa que não chegou no mesmo resultado que eu, em alguns cálculos aí, se for olhar bem, já que eu disponibilizo no arquivo Excel, e se manjar um pouquinho do Excel, vai perceber, puxa, eu errei aí. Às vezes é um erro de digitação, alguma coisa bem simples aí. Tá? E na semana que vem eu quero falar com vocês sobre essa tomada de decisão em ambiente de incerteza. E, nossa, a gente vive num ambiente de incerteza no Brasil hoje, né? E principalmente sobre a questão, sobre o método lá de análise de cenários.
e eu não sei se eu já comentei com vocês, vocês podem aproveitar todos os fluxos de caixa das atividades anteriores e o que tiver lá também nos slides do material que eu deixei com vocês, e podem praticar análise de cenários em cima disso. Mais do que isso, vocês podem inventar qualquer fluxo de caixa. Como assim inventar, professor? Pensa assim, eu vou botar um carrinho de cachorro-quente na esquina aí. Quanto que vai custar o carrinho? Tantos mil, 2.000, 3.000, 5.000, não sei. Botijão de gás, um fogãozinho. Tá. Aí eu vou ter que... Daí isso é investimento, desembolso inicial. Depois vem, vou ter que contratar uma pessoa, vou ter que comprar o pãozinho, vou ter que comprar o gás, o óleo, a maionese. Isso é despesa. E eu estimo que vou vender tantos cachorros quentes por noite a tantos reais. Isso é receita, mas não é receita líquida, né? Abate as despesas aí e faz um exercício, pô. Para quem for entrar em férias agora, daqui a pouco, não tiver o que fazer e tiver preguiça de ler um livro, faz um exercício desse no Excel, inventa um negócio para você e calcula VPL, tiro modificada, valor terminal. Eu vou botar um negócio desse e vou tocar ele por tantos anos, 10 anos. Faça isso. Aí você pode aplicar análise de cenários. Como é que faz isso? Para quem já avançou na leitura dos slides, aí vai saber do que eu estou falando, né? Você bota aí uma previsão mais pessimista nos desembolsos, ou seja, quando a previsão dos desembolsos é mais pessimista, significa que o desembolso inicial vai ter que ser maior. Então, sei lá, você estipular, vamos supor que o projeto base eu tinha estimado em gastar 10.000 aí nesse meu carrinho de pipoca aí, de desembolso inicial. Então, eu vou estimar um gasto de 30% a mais, então vai ser 13.000. E eu tinha estimado lá no primeiro mês faturar líquido tanto, sei lá, R$ 2.000. Então, você torna esse cenário de expectativa de receita líquida de R$ 2.000, 20% ou 30%, no mesmo percentual, mais negativo. E assim os outros fluxos de caixa, os outros meses de receitas líquidas. E aí você vê o que vai acontecer com o seu VPL. Se o seu VPL, apesar de tornar esse cenário do seu negócio 30% mais pessimista, o seu VPL ainda deu positivo, seu negócio tem baixo risco. Se o seu VPL, em 30% cenário negativo, resultou um VPL negativo, mas pouco negativo, lembrando aqui que VPL negativo não significa que o projeto esteja dando prejuízo. Mas ele deu pouco negativo, significa que o seu projeto é viável e é de baixo risco também. Mas se você alterar, digamos, 10% no cenário aí na redução das suas expectativas de receitas futuras, o VPL tornar negativo, retornar negativo e muito negativo, significa que o seu projeto, embora no projeto base seja considerado viável, ele é considerado de alto risco. Então, na semana que vem a gente conversa sobre isso. Tá bom, gente? Vamos despedindo aqui. Abro aqui um espacinho, nós temos um tempinho ainda aí para as considerações de vocês. Eu tenho que lembrar de disponibilizar
a resolução dessa tarefa no SIGA. Beleza, então, professor. Por favor, não sei se tem alguém vivo aí, o Marcelo já falou. Quem mais falou? Boa noite, Israeli. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, Felipe. Valeu pelas figurinhas lá, gostei. Imagina, professor. Obrigado pela explicação. Valeu, gente. Boa Então tá bom, noite. professor. Boa noite, tudo de bom pro senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor.